Oi, Isabel. Oi, Veri, Boa bem-vinda. noite. Obrigada. Boa Deixa eu me organizar boa aqui noite. com o meu Aham, telefone. Ah, aham, obrigada. tem que Obrigada pelo ajeitar. convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse Uhum. assunto que eu tanto gosto de falar. Que Peraí, bom, Veridiana. As tá? pessoas estão acessando, nós sempre começamos bem pontualmente, às 19h30, está quase no horário. Olha a Marlene, a Arlete, bem-vinda, gurias. O Unitec Responde é uma oportunidade, né, Veri, que a gente traz para as pessoas tirarem dúvidas, né, sobre um assunto, sobre um questionamento, alguma dúvida que tem, né? E nós já conversamos aqui no Unitec Responde sobre tecnologia da aplicação, já conversamos sobre tendências de embalagens de produtos, sobre liderança, a nutrição do gado leiteiro, né? Que a Unitec tem tantos profissionais, né, Veri, que trabalham com tantas, são tantas especialidades, né? Então, Sim, a Unitec é rica nesse sentido, né? Pode trazer muito conteúdo, muita informação sobre assuntos diferentes para os clientes, para as pessoas, né? E o sim. Unitec responde a essa oportunidade, né, da Unitec de também, além de trazer informação, mostrar, né, o que o associado faz. E você, associada da Unitec já há tantos anos, né, Veridiana? Nutricionista, especialista em nutrição e gastronomia aplicada à nutrição, né? Então, que desenvolveu o programa Emagramente, né? Nós vamos falar sobre isso essa noite, né? E tantas outras dúvidas que os gordinhos têm, e eu estou dentro dessa ala aí, né? Dessa turma dos gordinhos. Então, vamos aproveitar hoje e vamos tirar muita dúvida contigo, Pedro. Tu Eu sabe que. agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Ah, eu agradeço mesmo, agradeço de coração. Obrigada pela oportunidade. E tu sabe que isso de live no Instagram, eu sou muito nova no negócio. Então, eu vou ficar aqui olhando e eu quero cumprimentar. Eu consigo visualizar também quem está entrando agora. Boa noite para todo mundo, gente. Sejam Isso. bem-vindos. Tá, olha só a Uhum. Carla, a Fabi. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E a gente vai conversar hoje sobre emagrecimento, então. Montei um roteirinho aqui, mas Uhum. tu vai me perguntando e vai falando, porque eu acho que é esse o objetivo mesmo, né? O Unitec responder para que eu tire as dúvidas sobre o assunto, tá? Sim. E as pessoas, né, que estão acessando aqui, escrevam aí, façam as perguntas, né, Veri? Isso aí. O público aqui está entrando aqui na nossa conversa, né, ficam bem à vontade. A gente tem conversado, assim, em torno de uns 30, 40 minutos, Veri, mas vamos ver, se for necessário, até a gente pode demorar um pouco mais, vamos ver como é que vai se estender aí o nosso bate-papo. Tá bom. Mas, Veri, antes que as pessoas comecem aí de questionar, eu queria te perguntar, então, a minha vida inteira, né, eu emagreço, engordo, emagreço, engordo, né, e assim vai. É uma sanfona, né, um vai e vem. Mas então, o que que é, vamos começar assim, o que que é o emagrecimento, Pedro? Quem sabe vamos começar por aí, Tá. né? Na verdade, o emagrecimento é quando a gente está perdendo, diminuindo o nosso peso por diminuir gordura, né? Esse emagrecimento que a gente deseja, você vai começar a diminuir. Você pode perder peso de várias formas, mas o emagrecimento em si, que a gente deseja aqui nesse momento e que nós vamos falar hoje, é esse emagrecimento da gordura. É como diminuir a gordura corporal, aquela gordura que a gente tem acumulada, que está em excesso e que a gente quer diminuir, principalmente agora que começa a esquentar e o povo começa a querer Bom, colocar umas roupas e daí vem a necessidade desse emagrecimento. E manter-se magro, isso é um segredo, né? Isso que tu falou agora, não é só contigo. Eu sempre falo assim, eu digo para as gurias da Emagramente, falo para o pessoal dos programas de emagrecimento, eu sempre falo assim, ó, vamos fugir da estatística, porque a estatística do emagrecimento, de diminuir peso, gordura, realmente, infelizmente, aqui de 10 pessoas que emagrecem, em torno de 8, 9 recuperam peso depois de alguns anos. Porque as pessoas tendem a fazer um período de dieta, elas não mudam hábitos, né? E nós temos tudo muito automatizado na nossa vida. E a alimentação é um processo automático, então está automatizado esse sistema, né? Então, quando a gente tem que mudar hábito, é algo que leva tempo, né? Leva tempo, então
Muitas vezes a gente quer o milagre, a gente quer rápido, é por isso que tantos produtos que surgem para emagrecimento tem tanta procura e tem venda, o milagre tem muita venda, porque é o fácil, né? Então todo mundo quer aquela coisa mais fácil, porque aquilo que realmente vai dar trabalho, entende? Então você vai atrás da dieta, você precisa fazer uma dieta, sim, porque isso também, que as pessoas têm esse medo da palavra dieta. Eu não quero fazer dieta, dieta me assusta. Na verdade, eu sempre falo também, né? Vou falar coisas que eu sempre falo, tá? Então o pessoal que está aqui, que é meu paciente, vai saber que eu sempre estou falando sobre isso. O medo da palavra dieta é uma coisa muito... Não tem necessidade, porque na verdade a gente sempre está em dieta. Dieta é o que tu come no período de um dia. Então, se a pessoa não está numa dieta de emagrecimento, ela está numa dieta líquida, ela está numa dieta pastosa, é a forma com que ela está se alimentando. Ela está numa dieta de engorda ou ela está numa dieta de manutenção de peso. Então, primeira coisa, eu acredito que nós temos que eliminar do nosso caminho esses sabotadores, que a gente chama, ou esses pensamentos limitantes, essas coisas que a gente tem, que a gente vai acreditando e que a gente vai falando para a gente mesmo, e isso vai nos convencendo a comer errado. Então, dieta é dieta, né? Você vai fazer a dieta por um período. O que acontece? Quando você quer emagrecer, você vai fazer uma dieta com menos calorias e tu vai valorizar alguns alimentos hoje, que a gente vai conversar sobre isso, alguns nutrientes importantes, como, por exemplo, proteína, né? Que é um dos nutrientes que as pessoas consomem hoje, infelizmente, em pouca quantidade. E para emagrecimento saudável, para não sentir fome ou sentir menos fome, conseguir manter um peso, esse nutriente, consumir proteínas é essencial. Então, você faz uma dieta por um período, mas sempre nós temos que ter esse propósito, né? Que é fazer a dieta por esse período, mas nos manter nessa alimentação, porque a gente mudou os hábitos, fez uma reeducação alimentar real. E a palavra reeducação alimentar já é uma palavra que... porque a educação, às vezes, quanto tempo demora, né? Para a gente formar um hábito. Pode falar. Sim. Veja, eu não sei se eu te atrapalho. Então, eu tenho que ser persistente, né? Persistente. Na verdade, Como eu vou fazer? Tu tem que encontrar uma dieta que tu consiga manter e tu tem que visualizar assim, ó. Daqui 10 anos eu me enxergo, eu me vejo, eu me visualizo fazendo essa alimentação. É uma alimentação que eu consigo manter a longo prazo? Por exemplo, dieta de sopa, né? Eu consigo me visualizar em 10 anos consumindo essa sopa ou esse produto pronto, esse produto ultraprocessado. Então a gente precisa pensar sobre isso. Porque de nada, não tem dieta que vai resolver se você... E as pessoas têm uma outra coisa importante, que elas perguntam assim, tá, mas eu quero emagrecer rápido. Sempre digo, por que tu quer emagrecer rápido? Porque é uma tortura a dieta e quando a pessoa chega na meta, ela não precisa mais se cuidar. Entende? Tem coisas por trás sempre, quando a gente vai em busca do emagrecimento. E o emagrecimento saudável, ele é isso. Ele é uma dieta, sim, você vai fazer uma dieta, porque dieta, não tenho medo da palavra dieta, vamos começar por aí. Só que com esse propósito, realmente, de transformar os hábitos, de te levar para uma mudança real. Uma mudança que venha para ficar. Essa mudança real, ela tem que passar por esse pensamento. O que eu sustento em 10 anos, daqui 10 anos? Como que eu me enxergo ainda nesse processo alimentar? E daí envolve vários fatores, né, Isabel? Vários fatores. Um deles é ambiente. Então, a importância da família, do contexto familiar, do contexto social, do teu local de trabalho, que você consiga mudar, que você consiga ter o teu ambiente mais saudável. Porque quando o ambiente é mais saudável, a gente consegue, sim, se manter mais no processo. Força de vontade tem data para terminar. A gente não vai ter força de vontade sempre. Então, se você entra num processo de uma dieta e tu não muda o teu ambiente, por exemplo, tu fica resistindo. Vou dar um exemplo. Tu tem ali uma bomboniere cheia de bombons na tua casa, na mesa de centro da sala, tá? Ou balas, ou na mesa do teu trabalho, ou na tua gaveta de trabalho também. Aí tu olha aquilo e tu pensa, não, hoje eu não vou comer. Tu resiste, então tu tem força de vontade. Amanhã tu pensa a mesma coisa, depois a mesma coisa. Aí tem um dia que tu tá estressada, que tu tá dizendo pra ti mesma, hoje eu mereço. Tô cansada, hoje eu mereço. Foi um dia estressante. Eu me incomodei, o meu trabalho não estava bom. E daí acabou a força de vontade. Então é neste momento que, se o ambiente está favorável, tu consegue sim resistir mais e levar por mais tempo e ir formando esse teu novo hábito. Sempre formamos hábito, né? É um caminho, tá? É pensamento, sentimento, comportamento por algum tempo para formar um novo hábito. E
Então tem que ter persistência. A gente tem que ficar insistindo. Olha, o pessoal está escrevendo aí, então só fruta amanhã no escritório. Não. Aí, ó, Ó, a pode Carla ter. fez uma contribuição aqui, ó. A Carla fez uma contribuição aqui, ó. Não dá para ter em casa o que nós não devemos comer, né? E deu uma risadinha, ó. A Carla de Santo Ângelo participando. Obrigado, Carla. Quero agradecer o Marcelino, a Janice, a Marlidiane, a Dani, vários colegas acessaram aí enquanto você estava falando dele, tá? Só quero lembrar. Tá. Ok. Eu acabo não, vai passando as conversas e eu acabo não visualizando tudo. Que bom que tu está atenta. Só que eu visualizei o comentário do Marcelino, isso eu não deixei de visualizar. Olha aqui, vamos ter que tirar os doces da Marlene está pedindo torresmo, Veri. Torresmo! Pode. Aí que tá, pode consumir sim. Por que não? Entende? De forma controlada, porque ele tem muita energia por causa da gordura, né? Então não tem relação com, vai provocar problemas de saúde. Não é isso. É realmente porque ele é calórico, né? Ele tem 1 grama de gordura, tem 9 calorias. Então é calórico. Então se você consumir muita gordura, vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento e depois tu manter esse peso emagrecido, tá? Difícil é manter o foco nos dias difíceis. Manter o foco nos dias difíceis. Eu ia comentar antes. Vamos falar você sobre falou foco. Ali, a gente fuga, né, Veridiana? A gente busca umas fugas, né? Acho que é assim, né? Então, o consumir o doce é para mim justamente, já que eu estou estressada, já que não deu certo, eu vou é psicológico, né? Tem que ter acompanhamento psicológico também para emagrecer. Olha só, primeiro vamos falar de uma coisa importante aqui que ela colocou. Deixa eu só ver. Eu consigo. Eu consigo, ó. Tá. É difícil manter foco. Primeiro vamos falar sobre foco, tá? O que é foco? Foco é onde está o teu olhar, entendeu? Tá, eu tenho foco nesse momento em me cuidar. Então, eu estou com foco em seguir uma dieta. Ele diz que não é para ter medo da palavra dieta. Então, nós não vamos ter medo da palavra dieta, acabou isso, né? Nós também não temos que ter medo de balança, é outra coisa que acabou, tá? Porque a balança, na verdade, ela está mostrando uma realidade. Então, muitas vezes a gente foge da balança porque a gente está sentindo que a roupa está apertando, né? Aí você vai fugindo da balança. Então, temos que enfrentar essas realidades. Aí, então, como a Letícia colocou, difícil é manter o foco. O que é o foco? O foco é quando tu tá olhando para ti. Vou beber água, vou fazer exercício, quero emagrecer, estou motivada. Motivada, um motivo para agir, motivo para ação. Então, motivado, né? Tô motivada a mudar. Meu Deus, assisti a live e me motivei. Tá. Aí amanhã eu já começo a tomar água, porque eu tô o motivo para agir pode ser sempre ou por causa de uma dor ou por causa de um desejo de prazer. Então, você tá lá, você decidiu emagrecer porque tá vindo o verão e tu tem o desejo de ter o prazer de poder usar biquíni, poder ir na piscina, não se sentir mal. Aquelas coisas que, de repente, no verão passado tu não conseguiu aproveitar. Aí, ou tirar a camiseta para os homens, não se sentir envergonhado, né? Aquela situação que, sim, a estética é importante para mulheres e para os homens. Aí, então, tu tem esse teu motivo para agir. Aí tu começa. Aí tu tá focado, tu tá olhando para ti. E acontece alguma coisa. Qualquer coisa que tira o teu foco, que tira o teu olhar. Tu para de olhar para ti. Tu começa a olhar para uma outra situação importante, ou tão importante quanto, ou mais importante para aquele momento. E esse perder o foco é isso, é quando tu deixa de olhar para ti. Então é difícil manter foco? Sim. Por isso que muitas vezes a reeducação alimentar, nós temos que entender que a reeducação alimentar, ela não é um processo assim. Você tá aqui. Tá, eu tô pesando 80 quilos e a minha meta é pesar 60. Muito bem. Então é um caminho, eu vou percorrer este caminho desta forma? Jamais. É assim, ó. É aqui, 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 aqui. E essa é como eu chamo, uma trajetória em busca desse emagrecimento. E por isso que nós temos também que aprender a valorizar o caminho. O que é valorizar o caminho? É realmente aprender a curtir cada momento que eu consigo, cada passo que eu consigo em busca da minha melhora. Não comparando, claro que eu posso me comparar com os outros até para verificar assim, ó, como que aquela pessoa conseguiu, que seja de forma de incentivo. Mas não nesse comparativo que hoje as pessoas estão usando muito de dizer que ela não consegue, dizer que ela não vai dar conta, né? Então, entender que essa trajetória que tu vai percorrer, ela vai ter deslizes, que tu pode sim, em alguns momentos, perder o foco, mas que sim, você precisa valorizar cada passinho. E hoje, até hoje, lá no município, nós temos 2 programas no município de
de alimentação saudável, eu estava no município de Catuípe, e a gente estava conversando sobre isso, sobre a importância de valorizar um passo. Eu vou falar sobre várias coisas aqui, muito legais, muito bem. É um monte de coisa que dá para mexer na ação para mudar um hábito. Mexe no teu comportamento, até que aquilo se torna um hábito. Só que o que acontece? Às vezes, você quer fazer tudo e tu exige de ti 100%. E ninguém é 100%. Todo mundo vai ter recaídas nesse processo, né? Só que perdi o foco, parei de olhar para mim. Como que eu posso fazer para olhar um pouquinho de novo para mim? O que eu posso manter nesse processo? Muitas vezes, num período, numa trajetória em busca de um emagrecimento em gordura, que você quer diminuir uma forma saudável, né? Que é esse emagrecimento, então, a perda de gordura que está sobrando no teu organismo, tu quer emagrecer 30 quilos, tu vai emagrecer 10, tu vai estabilizar um tempo, ou 5, depende do organismo. Então, as pessoas têm momentos onde elas param de emagrecer. Nesses momentos, elas deveriam ficar tranquilas, porque pelo menos ela não está recuperando. Então, mantenha o foco em algumas coisas para te manter no peso, para depois você retomar e seguir emagrecendo. Tá, legal. Veri, acho que uma cliente tua citou aqui, ó, ela escreveu aqui que faz 1 ano e 4 meses que ela tá, perdi agora aqui, 1 ano e 4 meses que ela tá de acompanhamento com você aqui, emagreceu, ó, 1 ano e 4 meses, seguindo a Veri, já emagreci 30 quilos e não quero parar mais. Olha que legal, a Cris Feier. Legal. Tá, Veri, vamos lá. Como a gente faz, então, para ter menos fome, Veri? Assim, ó, eu tenho aquela sensação de estar sempre com fome, ou estou sempre pensando em comer, não sei. Como é que eu faço, então, para não pensar em comer? Ou às vezes é não pensar, eu acho, mas às vezes é fome mesmo, eu tenho fome. Eu tomei o café da manhã, eu estou pensando no lanche da manhã, depois no almoço, sabe? Existem alimentos que me ajudam nisso, Veri? Tem sim. Tem todo um... Tem. Uhum. O que nós temos que entender, assim, ó, que o excesso de peso e a obesidade é multifatorial, são vários fatores que interferem, tá? Então, tem teorias realmente assim, importantes avaliando a questão de produção de certos hormônios que tem relação com isso, de aumentar a fome, que, por exemplo, tem insulina muito elevada no teu organismo. O que produz insulina? O excesso do consumo daquilo que aumenta açúcar no teu organismo. Então, automaticamente tu começa a desenvolver resistência à insulina por causa disso. Mas eu já entro mais nesse assunto, só para falar um pouquinho sobre isso. Você vai ter mais fome durante o dia, além de serem alimentos que estimulam a tua vontade de comer mais. Quanto mais tu come, mais tu quer daquele tipo de alimento. E nós, do ponto de vista assim, ó, evolutivo mesmo, da nossa evolução, da nossa espécie, nós temos que entender que existem alimentos que estão extremamente... que sempre fizeram parte do nosso contexto alimentar e que eles têm essa relação com trazer muita saciedade, tá? Saciedade. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Para que vocês possam compreender, é importante isso, tá, Isabel? Tem 4 tipos de fome. 4 tipos de fome. Vamos avaliar isso. 4 formas de a gente buscar o alimento, tá? Existe fome real. Fome real é fome assim, ó. Deixa eu explicar para vocês o que é fome real. Fome real é aquela fome onde tu tem... você comeria qualquer alimento que te oferecem. Você não escolhe o alimento. Então, você comeria... dói o estômago, dá dor de cabeça. Ela aumenta com o passar das horas. A fome real, ela acontece assim. Ela não, se você... sei lá, tu tá aqui... tô com fome. Aí tu começa a ler alguma coisa e te interte. E aquela fome não passa. Então, mesmo que tu te ocupe de alguma coisa, a fome não vai passar, ela vai intensificar. Ela pode dar náuseas, ela pode dar dor de cabeça. Então, tem vários fatores associados à fome real. Fome real, gente, é importante sentir. Então, aí a gente começa a já quebrar alguns conceitos que as pessoas têm. Por exemplo, comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Fazer café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, lanche. Esquecem isso, tá? Esquece isso. Uma pessoa que come desse jeito, ela nunca tem fome real. E a fome real é necessária. Nós precisamos produzir os hormônios da fome, que vai automaticamente... é necessário para o nosso organismo. Então, fome real é importante sentir.
Quando eu estou com fome real, eu preciso comer comida de verdade. E aí vem a importância, por exemplo, de hoje que nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que fala sobre a importância de comer aquilo que é in natura, alimentos naturais, aquilo que vem da natureza, que está praticamente pronto, né? Então, na fome real, nós precisamos comer esses alimentos, tá? Então, fome real. Outra fome, emocional. Então, fome real tu não consegue mascarar, né? A fome real tu não consegue mascarar. E esse é um dos problemas. Ó, por exemplo, tu disse, eu tô sempre com fome. Muito bem. Avalia se é fome ou se é vontade de comer, se é uma fome social, tudo isso tem que avaliar. Então, eu tenho fome real, que horário? Que horário tu tem fome real? Fome real é assim, ó. Você comeria um ovo cozido e gelado. Você comeria... o que tu não gosta muito de comer? Não é uma coisa que tu tenha nojo, mas que tu não gosta muito. Um prato que tu não gosta muito de comer. Pensa sobre isso. Meu Deus, sei lá. Bife de fígado? Sei lá. Tu comeria. Não sei. Fome real é isso. Ótimo. Ó, imagine tu acordar de manhã cedo, tu comeria bife de fígado. Ou, ao meio-dia, tu comeria bife de fígado. Gelado ainda, não precisa nem estar quente. Na tarde, na tardinha. Que horários tu comeria esse alimento sem nem pensar? Entendeu? Claro, pensando que tu consegue consumir esse alimento, né? Só não é uma das tuas preferências. Sim. Então, na fome real, tu vai comer bife de fígado em qualquer um desses horários. Tu não seleciona o que tu come. Tu me entende? Isso é fome real. E isso nós temos que voltar a sentir. Nós temos que voltar a sentir. Você falou dele... Eu não sei se eu te atrapalho aí na... Você falou comida... comida de verdade. Como assim comida de verdade? Alimentos in natura e minimamente processados tem que ser a nossa preferência. Então é aquilo que tá lá, que tá pronto. Seria bicho e planta, para ser bem específico. Que é o que nós comemos na nossa evolução, entendeu? Nos princípios. Então, comida de verdade, muito bem. Então eu preciso consumir isso nos meus momentos de fome real. Só que a fome real também ela tem graus, ela tem um grau, ela tem números, a gente consegue numerar para ver quanto eu preciso de cada alimento. Mas daí tem outras fomes. Ó, e aí vem você. Quando eu quero emagrecer, a gente precisa entender que nós nos alimentamos por causa desses motivos, né? Porque senão a gente começa a dizer que tudo é compulsão, tudo é ansiedade, na verdade nem é, tá? É só um hábito que tu tinha de comer naquele horário, e daí tu pensa, não vou comer porque agora eu tô me cuidando. Como? Não como. Como? Não como. Me deu ansiedade, vou comer. Não é ansiedade. Então, na fome emocional, nós temos que conseguir identificar o que é uma fome emocional. Por exemplo, uma compulsão. Eu tive compulsão alimentar. A maioria das pessoas, quando descrevem compulsão alimentar, é quando elas estão comendo de forma descontrolada. Então, ela comeu uma fatia de torta, ela come mais uma, ela comeu um salgadinho na festa. Eu tive uma compulsão. Não, isso não foi compulsão. Compulsão é diferente. Compulsão. Toda fome emocional, ela precisa de tratamento. Muitas vezes precisa de psiquiatra, muitas vezes precisa de psicólogo, terapia, nutrição comportamental, que a gente consiga trabalhar hoje sim com dieta mais baixa em carboidrato, mais rica em proteína. Porque muitas vezes, dependendo da fome emocional, a gente precisa trabalhar com esse tipo de dieta. Mas assim, o que é uma compulsão alimentar? Eu quero que vocês visualizem o seguinte. Imagina você comprar uma pizza tamanho família. Tu começa a comer, e daqui a pouco tu não aguenta mais, aí tu põe a pizza no lixo. Aí passa um pouco, tu vai lá e tu come aquela pizza do lixo, tá? Tu não te importa com isso. Ou tu pega um monte de coisa que tem na tua despensa, tu bate tudo no liquidificador, tu come aquilo em grande quantidade. Ou eu já tive caso de pacientes com compulsão que elas consumiam os alimentos direto da panela, não dava nem tempo de servir no prato, tá? Então era uma panela de carreteiro, uma panela de galinhada, ou uma cuca inteira. Então a compulsão, ela tem essa relação assim com grande quantidade, muitas vezes de forma muito rápida, e depois que a pessoa comeu por compulsão, ela acaba se culpando muito, né? Ela se culpa muito, então ela sofre muito. Isso é compulsão alimentar. A maioria das pessoas relata que tem compulsão alimentar e, na verdade, ela só está comendo de forma descontrolada. Então, se você identifica, você que está aí agora ouvindo a live, se você identifica uma compulsão alimentar, busque ajuda. Tá? Não, eu tenho uma crise, 2 dessas por semana, ou eu já tive uma vez por mês. Fique atento, fique ligado nessa situação. Porque sim, a gente precisa de ajuda na fome emocional. Já a ansiedade, que é um processo, né, Isabel? Eu acho que é sobre a ansiedade a gente precisa conversar, porque afinal de contas nós vivemos agora uma época
onde as pessoas, sim, elas estão mais ansiosas épocas difíceis, né? E o que que acontece? Só que a ansiedade, ela tem relação com sintomas. A pessoa tem, muitas vezes, ela vai ter um suor nas mãos, ela tem taquicardia, muitas vezes, ela tem pensamento acelerado, ela pode ter síndrome de pânico, pode estar associado com depressão. Então, a ansiedade, a pessoa fica ansiosa, tem aquela coisa que ela começa a ter aquele medo, aquele pânico do futuro, de alguma coisa que está por acontecer. Ela tem sintomas no corpo e o alimento entra como fonte de prazer, tá? Então, esse seria um processo da ansiedade. Fome social. Legal. Fome social. Agora eu vou te falar sobre a fome social, porque eu acho que talvez essa seja a que tu exerce. Pelo que o Marcelino botou ali dos doces na Unitec, eu vou fazer uma visita lá. Brincadeira. A fome social é assim, ó. A fome social é comer por comer. Comer porque te ofereceram. Comer porque tu enxergou. Comer porque os outros estão comendo. Comer porque tu pagou. Comer porque é festa e é de graça. Comer para não pôr no lixo. Comer porque é caro. Imagina, tem gente passando fome no mundo. Comer porque... não vou por fora. Vou sujar um potinho só para guardar esse restinho de feijão. E eu como. A fome social é assim, ó, é aquela fome, que é aquela fome, ela não é a real. A fome social, ela é uma fome, uma vontade. Choveu, ai, vontade de comer um bolinho de chuva. Aí tu faz alguma coisa e tu esquece. Aí tu esquece. Isso é fome social. Então, o que acontece? Aí tu esquece de repente. Sei lá, tu te interte, tu faz alguma coisa, tu esquece daquilo. A fome social, ela passa. Não é igual à fome real. Olha só, gente, vamos revisar. Fome real, eu preciso comer comida de verdade. Se eu for lá com fome real comer uma maçã, eu vou comer horrores depois. Então, eu tô com muita fome à tardinha, fome real. Aí eu como uma maçã porque eu tô de dieta. Eu não paro mais de comer, até a hora de dormir. Porque aquilo vai me abrir o apetite. Então, se eu não sentar e comer comida de verdade, que é aquilo que vem da natureza, eu vou estimular o meu paladar, entendeu? Então, fome real precisa ser respeitada. Fome emocional precisa ser tratada. Fome social, a gente resiste. Essa fome eu consigo trabalhar com todo mundo o não, a importância do não. Como que eu começo a trabalhar minha fome social? Primeiro, eu mudo o ambiente. Então, eu tiro a balinha que está lá visível no baleiro, principalmente se ela está ao alcance da minha mão. Vou deixando ela mais distante. Até que eu consiga de um dia deixar lá no supermercado. Tá? Vou deixando ela bem distante. Aí, quando eu for para um aniversário, por exemplo, não vai para o aniversário com fome real. Come alguma coisa antes da festa. Olha a dica de ouro. Você quer emagrecer, tá? Então, come alguma coisa de proteína antes de ir para a festa. Não uma fruta que vai te abrir apetite. Proteína. Proteínas são carnes, ovos, né? Queijo, frios. Então, tu come alguma coisa. Até que as gurias botaram ali um pouquinho de torresmo, proteína com gordura, que vai te dar uma saciedade muito grande. E vai pra festa. Na festa, tu vai até conseguir conversar com as pessoas. Tu conversa, porque o motivo de uma festa não é só comida. O motivo de uma festa é o quê? É social, né? Então, você vai... Sim. Não quer dizer que tu não vai comer na festa, mas tu vai conseguir comer. Mesmo que tu vá fazer essa questão da alimentação social, tu vai conseguir comer aquilo que tu realmente escolhe comer. Tu escolhe o alimento não te escolhe. Entende? Essa é a diferença. Então, isso é fome social. Vera, nós temos várias perguntas. Você falou em festa, depois eu tenho que me lembrar de fazer uma pergunta, porque eu quero fazer as perguntas das pessoas aqui. A Carla está perguntando para você, ó, falando da questão hormonal. A Carla é lá de Santo Ângelo. Mulheres no climatério e menopausa podem ter mais dificuldade no emagrecimento? Olha que interessante. Não, aí que tá. Se a dieta for essa, o que acontece? Isso é algo que se acredita, né? E a gente vem com isso, assim, mas não, eu tô na menopausa mesmo. Eu não vou conseguir emagrecer. É difícil, né? E esse é difícil é uma coisa tão interessante que a gente começa a colocar esse é difícil como um pensamento. É difícil. Eu engravidei, agora engordei muitos quilos, é difícil agora perder todos aqueles quilos que eu emagreci. Mas agora eu tô olha, são todas as fases que a gente fala isso. Mas agora é época de festa de ano, de fim de ano, é difícil emagrecer. Então, a questão da idade, o que pode atrapalhar, né? Então, muitas vezes as pessoas... A Carla escreveu aí, ó, acabou com a minha desculpa.
Não é a mesma coisa que Gente, eu manteiga. tenho pacientes, né, aqui eu não posso, né, mas eu tenho pacientes assim, ó, que emagreceram perfeitamente, tanto quanto as mulheres mais jovens. Por quê? Por causa do Sim. estilo da dieta. Tem que ser uma dieta Tá. que tu baixe carboidrato, que tu coma proteína na quantidade que tu precisa. As mulheres não comem proteína na quantidade que precisa. E isso faz ter mais fome, isso faz ter dificuldade de emagrecer e ficar magra. Então, a gente precisa Tá, entender que tem que comer mais proteína. tá. Legal ver. Aí você falou ali da questão da festa, né? Aí eu me lembrei das bebidas alcoólicas, né? Que a gente ama, né? E o Marlon Sheiko tá Ah, perguntando aqui também. E o refrigerante? já Então, vamos tirei, falar em já, festa. ó, já peguei na tua fala, já peguei uma palavra agora para falar sobre isso. As Ah, palavras têm poder. Toda hum, vez que vocês falarem que vocês amam uma coisa, por exemplo, um alimento, uma bebida, vou dar um exemplo, tá? Porque é uma frase bem comum essa tua, não te sinta assim, ó. Ai, mas eu amo chocolate. Olha a grandeza e o tamanho que o chocolate fica para essa pessoa. Olha a dificuldade para ela resistir ao chocolate. Ai, mas eu amo uma cervejinha. Ó, o amor é um sentimento tão grande que a gente tem por quê? Então, daí faz um comparativo. Compara agora chocolate com a família. Compara a cerveja com. Entende o que eu quero falar? Do sentimento. sim. Se a gente Ah, ama sim. isso, o que sobra para os nossos familiares? Então, aí tu diz assim, poxa, é verdade. Tá, então eu não amo cerveja. Eu gosto de cerveja. Olha o quanto ela diminuiu a importância. Ah, eu gosto de Sim. cerveja. Se eu gosto da cerveja, eu consigo controlar ela. Se eu amo a cerveja, é muito difícil resistir a ela. Se eu amo chocolate, isso é para tudo que as pessoas falam, mas eu amo pão, né? Tem um médico Tá. até que é muito bom, que ele diz que a gente tem que ter o luto do pão, assim, que é um período que tu vai te dando conta que tu tem que consumir menos desses produtos, tá? Não que seja proibido, mas primeira coisa, palavras têm poder. Então agora toda vez que tu for falar, ai, mas eu amo chocolate, é muito difícil. Tô dando um exemplo, tá? Não, eu gosto de Sim, chocolate. sim. Aham. Ah, a mudança de hábito, né? E tinha Tá, uma outra frase que tu falou junto. ah, O gole é o problema, Carla botou. sim, sim. Mas eu achava que bebida alcoólica, sei lá, acelerava o metabolismo, então não é verdade. Não. Viu? A Arlete está perguntando assim, ó, como acelerar o metabolismo para queimar mais calorias. Eu achei que a bebida alcoólica ajudava, então. É. Não, não. A bebida alcoólica, não. Acelerar o Tá. metabolismo para queimar mais calorias. O que É. acelera o metabolismo é ter uma massa muscular maior, tá? Então, acelerar o metabolismo é realmente manter a nossa massa muscular, ou aumentar a nossa massa muscular com musculação. É uma forma de tu acelerar o teu metabolismo, porque metabolismo é as calorias que tu gasta para sobreviver. Então, sem exercício, sem nada, não é fazer exercício. Eu estou falando aumentar a tua massa muscular. O exercício físico ele pode ser algo que te favorece e a alimentação. A gente sabe hoje, por exemplo, que consumir mais carne, mais proteína são alimentos que você tem um certo gasto, porque nós também temos gasto na digestão dos alimentos, que também vai ajudar a aumentar um pouquinho esse gasto calórico. Aí tem os alimentos que se chamam termogênicos, né? Que é aqueles alimentos que aceleram. Como é que eu posso dizer isso de uma forma mais correta possível? Que eles aceleram o metabolismo, não, eles ajudam a aumentar um pouquinho esse teu metabolismo, porque eles têm essa questão dessa aumento muito pequeno. Só que as pessoas querem um milagre, elas pegam aquele alimento, por exemplo, canela, sei lá, pimenta, aí tá lá de meio-dia, come pão, come cuca, vai no aniversário, bota uma canela no café e acha que aquela canela vai fazer efeito. Pobre canela, né? Então não vai fazer efeito. Aí, Dani. A gente tem que falar a verdade, né? Então, Sim, sim, vamos. ajuda. Tudo isso ajuda, tá? Tudo isso ajuda, mas álcool, por exemplo, eu vi que as gurias botaram álcool, né? Não quer dizer que você não vá beber uma cervejinha de vez em quando, ou que você não vá beber um vinho, ou que você não vá beber uma caipirinha, mas toma bastante água naquele dia, sabe? E aquele dia tu tenha certeza que não vai ter um resultado significativo, tá? Porque Olha, emagrecer Cris. Emagrecer é diminuir peso em gordura, né? Esse emagrecimento que a gente quer. Para emagrecer o peso em gordura, a gente precisa comer menos calorias, tá?
Só que a gente tem que sair daquele contexto assim de comer um monte de carboidrato, porque aquilo aumenta mais a tua fome, mexe nessas questões hormonais que eu falei, tá? Então nós precisamos, basicamente, tem uma relação que a gente chama que é PE, proteína-energia, tá? Vamos ver se eu consigo explicar aqui bem certinho. Proteína é o quê? Carnes, ovos, queijos, frios, proteína, tá? Energia, os carboidratos, o açúcar, a massa, a mandioca, a batata, as gorduras em si também são fonte de energia para o nosso organismo, tá? PE. Para que a gente consiga emagrecer sem sentir fome, a gente precisa consumir mais proteína, tá? Do que essas outras fontes. Então, a gente precisaria consumir mais, novamente vou repetir, se todo mundo sair daqui convencido que vai aumentar o consumo de proteína, tá? Ótimo. E tu vai perceber que tu vai ter menos fome. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Que é uma coisa que eu também faço com o pessoal, assim, para levar para a prática. Vamos pensar em caloria, só em caloria, né? Para ver como que não é só caloria que importa. Tem que comer menos caloria, claro, porque senão tu não emagrece. Mas também a composição nutricional do alimento importa muito. Uma bolacha caseira, uma bolacha pintada, tem mais ou menos 80 calorias, 85 calorias. Uma bolacha caseira, ela tem a mesma caloria do que um ovo cozido. Ou um ovo um ovo, tá? Então, agora eu quero que tu visualize um momento que tu tenha fome real. Fome real. Fome real. Então, à tardinha, que é um horário que a maioria das pessoas tem fome real. Imagine tu chegar em casa e consumir naquele momento uma bolacha caseira, uma bolacha pintada com um chimarrão. Só. Daqui 1 hora, daqui 2 horas, tu vai estar com muito mais fome, tá? Se tu chegar em casa e consumir um ovo, entende? Um ovo, mesma caloria, só que muito mais proteína. A proteína relacionada à energia, você está dando, você está consumindo mais proteína do que quando você vai consumir a bolacha, que praticamente é pura fonte de energia. A saciedade tu vai ter por muito mais tempo. Ah, legal. Entendi. Sim, daí eu tenho saciedade, eu não tenho tanta sensação de fome. É aquilo que a gente começou, né, conversando. E a Olha a contribuição daqui dele. Olha, eliminei de dentro de casa os doces. Peraí que me fugiu aqui. Me perdi aqui. Os doces, porque era a minha perdição. Hoje, se tu consegue ler melhor, lê para nós aí, verificar. Hoje, só receitinhas low carb e parando para pensar, nem foi tão difícil assim. Bariátrica na cabeça. Isso aí. Pois é, quando você falou antes dos doces, né, mas que, por exemplo, então a gente nem compra mais, não vamos mais nem comprar o bombom, a bala para ter em casa. Pois é, mas eu tenho meus filhos verem, eles gostam de bombom, bala, e daí vamos falar sobre isso? Isso eu sou cruel também. Tá? Tu vai dizer, essa vida. Sou. Tá. Vamos raciocinar. Se não faz bem para nós. Tá. Se nós, né, que eu digo que agora eu tenho que botar daqui a pouco, né, para ler bem assim. Ontem eu fiz 20 anos de profissão, só de profissão. Então, nós que estamos aqui e não consumimos muito esses alimentos, talvez na nossa infância, na nossa adolescência, porque não tinha tanta opção como tem hoje. Nós estamos aqui hoje. De 10 pessoas, 6 a 7 no nosso país estão acima do peso. Só 3 a 4 pessoas estão magras. Olha só a gravidade disso. Sim. Se nós estamos com essa dificuldade, imaginem as crianças. Que hoje têm a alimentação que tem, elas consomem excesso de ultraprocessado, as crianças saem, os adolescentes, vaquinha para comprar refrigerante, todos os dias esse alimento. E nós estamos aqui com problema de peso, síndrome metabólica na população, resistência à insulina, estamos com sérios problemas de saúde por causa dessa questão do excesso de peso e da má alimentação. Exatamente porque você tem criança em casa que você não pode ter esses alimentos. Este é o pensamento contrário, entende? Então, é exatamente pelas crianças que a gente precisa se alimentar melhor. E quando eu falo isso, é assim, ó, aí é a quarta fome, tá? É a quarta fome. Vamos falar sobre a quarta, porque nós falamos da fome real, nós falamos da fome emocional, nós falamos da fome social
e a vontade genuína de comer. A vontade genuína de comer é assim. Começo lá, mudo a minha dieta, começo a me alimentar melhor, mudo o meu ambiente, começo a fazer exercício, beber água, todos esses fatores de mudança de estilo de vida. Tô me sentindo bem, passa alguns meses e eu digo, nossa, que vontade de comer hoje. Até pode ser a pipoca que tu falou antes. Faz tanto tempo que eu não como. É uma vontade genuína. Você vai fazer um pouquinho, vai te satisfazer, você não precisa, ou você vai num lugar e compra. Tu não vai precisar consumir um monte e aquilo não vai desencadear um comer descontrolado, entende? Não que você precise comer uma bacia de pipoca, daí daqui a pouco tu diz, já que eu comi aquilo, agora eu vou comer isso. Já que é o já que, né? Já que aquilo, agora eu vou comer isso. Então, não é essa fome. A vontade genuína é aquela situação assim, ó. Vamos comer alguma coisa? Só que não é uma vez por semana, não tem dia fixo. É algo que vai acontecer de vez em quando e tá tudo bem, entende? Se tu não tem síndrome metabólica, se tu não tem diabetes, se tu não tem doenças associadas à má alimentação, tá tudo certo. Agora, se tu tem síndrome metabólica, se tu já tem insulina alta no teu organismo, você precisa aprender a fazer receitas diferentes, entende? Receitas que vão te ajudar nessa questão desse controle também hormonal, que é o que eu falei, que a obesidade, o excesso de peso é multifatorial, tá? Não, legal. A Carla está perguntando aqui, ó. É porque a proteína demora mais para cair na corrente sanguínea do que o carboidrato? Por isso que nós temos que consumir mais proteína também? Também, é a questão da digestão dela, sim, também. Também ajuda nessa questão da saciedade, com certeza. Uhum. Ela tem uma questão de te deixar um tempo maior com esse efeito da saciedade, tá? Porque o carboidrato é meio que instantâneo, assim, você consome, você já tem enzimas digestivas, já começa na boca. Então, já vai aumentando o teu pico da insulina, da glicose, desculpa. Então, isso sim, a proteína causa essa saciedade também. E também, por causa, nutricionalmente falando, ela é essencial à vida, ela tem aminoácidos essenciais. Se você não consumir, você não produz. O carboidrato não é essencial, a glicose é. Mas se você não consome a glicose, o fígado faz isso, entende? Então não é essencial. Você converte, o teu corpo tem essa questão de fazer essa conversão do que precisa. A proteína não, a proteína e alguns tipos de gordura são essenciais, significa que você tem que ingerir. Tá? Vitaminas, minerais também. Então, nutricionalmente, você fica realmente bem nutrido. As tuas células ficam nutridas. Então, além de você ter essa questão da saciedade pelo tempo de digestão, absorção, ele é um nutriente mais completo. Um alimento mais completo. Olha a contribuição da Sabrina Drexler aqui, ó. Nossos filhos, assim como nós, não precisam nem conhecer açúcares, porque tirar o vício é muito pior. Sim. Pois é, mas é que se a gente... que são hábitos, né? Se a gente não tem em casa, eles conhecem com o amiguinho, eles conhecem na escola, né? Enfim. Só que assim, ó, Isabel, olha só, olha que interessante essa tua observação, que também é importante a gente refletir sobre isso. Se a gente não vai dar, aí ele vai conhecer, muito bem. Mas só que se a gente dá, eu tenho o dia da porcaria lá em casa, vamos dar um exemplo. Eu tenho o dia, então hoje é o dia da porcaria. Mas amanhã na casa da avó, ele também ganha uma porcaria. Porcaria é o que a gente chama esses alimentos, né? Sim. Principalmente os ultraprocessados. Aí ele vai numa loja e lá dá um pirulito pra ele. Aí você vai não sei aonde, alguém diz, ai, pobrezinho, tu não vai dar um refri. Dá um refri, né? A pessoa tem dó da criança que não toma refri. Tem vezes ter dó da criança que toma. Aí, e assim vai indo. Então, quando vê, olha só. Mas ele só come de vez em quando salgadinho, uma vez por semana. Só come de vez em quando bolacha recheada, no outro dia da semana. Só come de vez em quando todinho. Aí não posso, a marca, né? Aqueles achocolatados. 3 vezes na semana. Sim. Mas só come pipoca uma vez por semana. Mais uma. Mas só come... E daí essa mesma criança, ela toma achocolatado no leite todos os dias. De manhã, de tarde e à noite. Então, essa criança já está com excesso de glicose no organismo dela e já produzindo desde pequenininho, sabe? E por isso desenvolve essa resistência à insulina com o passar dos anos. Então, assim, ó, lá em casa tem que ser saudável. Se as pessoas segurar a saúde na alimentação dentro de casa, não significa que a criança está proibida, não é isso, não é trabalhar com proibição. Mas dentro de casa é saudável. Aí tu tem uma garantia, tu me entende? Porque é muito difícil, por exemplo, se dentro de casa tem um refrigerante gelado,
Para nós é difícil, gente. Para nós é difícil, né? Aquelas coisas que a gente está Sim, acostumado a consumir. Para a criança também é. Entende? E hoje a gente já tem certeza sim. absoluta da consequência do excesso do açúcar. Que nem as pessoas perguntam, e adoçante, não sei o que, não sei o que, faz mal para a saúde. Mas e a bolachinha recheada que faz mal? Né? E o açúcar, que está comprovado que em excesso, né, que ele faz mal, porque ele leva à obesidade. Então, as pessoas continuam consumindo e ninguém se pergunta se isso faz mal ou não faz mal. Tá? Então, Ok. é momento de Uhum. refletir mesmo. Sim. Veri, eu quero lembrar que acessou o José Luiz Colete, nosso colega, o Marlon Schenck, o Jair Bervian, a Catiúcia ali de Palmeira das Missões acabou de entrar também. Muito obrigado, né, para todos que estão participando. Já são mais de 40 minutos, 45 minutos, e na Indo verdade esse passar. assunto ele é extenso, né, Veri? Sim. Eu queria, vamos conversar um pouquinho mais agora sobre o programa Emagramente, né, sobre Vamos. a dieta, essa que você desenvolveu, né, para a gente poder finalizar. Vamos, Penso, né? vamos. Na verdade, o programa Emagramente dessa empresa, da minha empresa, é o quê? Ele trabalha com pilares que eu acredito serem fundamentais para essa mudança de hábito, tá? Que são, e não só acredito, como de certa forma já tem anos de experiência com esse processo. E a pessoa que trabalha todos esses pilares, ela consegue mudar, né? Então, a gente teve aqui depoimento de algumas pessoas que emagreceram e já estão há mais de ano dentro do programa e com resultado, tá? Então, um dos pilares é o quê? A dieta. É o cardápio, sem medo, Sim. sem frescura, né? E tenho medo de dieta. Sem medo de dieta. Dieta. Como que é a tua dieta? Como que tu vai te alimentar? Claro que essa dieta, depois ela vai se tornando um hábito de vida, né? Porque daí eu vou ensinando bem certinho. Então, tu começa consumindo tantos gramas de proteína, tanto de fibra, de salada em forma de vegetais. E isso vai virando um hábito. Então, é uma dieta com o objetivo e o propósito de se tornar um hábito de vida, né? Então, trabalhamos dieta, sim, né? Como se alimentar, o cardápio em si, como tem que ser. Trabalhamos a questão da culinária, que tem que saber cozinhar, tá? Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei, eu não gosto. Vai aprender a gostar, porque minha cozinha é rápida, é prática, é fácil. E não dá pra... Porque a maioria das pessoas dizem assim, mas eu não quero vir, eu enjoei de ovo. É porque a pessoa come ovo igual todo dia, né? Porque só com 2 ovos, depois eu vou dar exemplos de preparações, tá? Até quem quiser entrar no meu Instagram, tem um destaque lá, só ovos. Só as preparações diferentes com Tá. ovos, né? Então, Veridiana, @Veridiana Marques Nutri, para quem quiser entrar. Aí, muito bem. Então, trabalhamos a questão da alimentação, como tem que ser, trabalhamos a questão da dieta, do cardápio, né? Da gastronomia, da culinária, aprender a cozinhar para poder comer com mais sabor, porque ninguém merece uma dieta que tu tá todo dia comendo o mesmo alimento, igual com a mesma cara, né? Todo mundo ia Sim, desistir. sim. Tá? E o outro pilar é a questão emocional, né? Que é todas essas coisas desses pensamentos que eu chamo de pensamento sabotador, que é aquele pensamento que tu tem, que é um pensamento que, na verdade, ele tá querendo te proteger, né? Porque quando tu pensa, pobrezinha de mim, eu mereço, é uma proteção, né? E tu tem aquele prazer consumindo aquele alimento. Então, tu tens esse pensamento, mas como faz para conseguir contornar essa situação? Então, a gente trabalha com esse processo através de ação, né? Que não é a Uhum. terapia, mas é o processo de Legal, ação em busca da transformação. Então, são esses os pilares legal. Emagramente. Ele é um programa de 2 meses, tá? 2 meses com aulas. Então, todos os sábados, todo final de semana libera uma aula de mudança do comportamento. A pessoa tem que fazer no final de semana para executar aquela tarefa durante a semana. Então, tem cronograma também, tem coisas que são importantes cumprir para poder começar a mudar de verdade. Aí tem aula Uhum. ao vivo, lives ao vivo na segunda sobre a dieta, cardápio, como tem que ser e por que tem que ser daquele jeito. E mais um dia na semana vai ter uma aula ao vivo de culinária. Então eu cozinho ao vivo com a pessoa ao vivo do outro lado. Aí a gente vai cozinhando junto para pegar todos esses pilares que eu falei que eles são importantes para o processo. Legal. Ó, mais um depoimento aqui, ó. Para Salete, mim não está mais Salete, ó. aparecendo agora, ele não atualizou mais os comentários, tá? Se eu não estou É. falando, gurias Em oito e meses guris. de acompanhamento com a Vera, melhorei muito meus números nos exames sanguíneos. Perdi 16 quilos, mesmo estando na menopausa, assim como com todos os efeitos, né, que tem, tá muito feliz. Voltar a engordar nunca mais. Legal, legal. Isso aí. A Elas Daia Vieira são. aqui também, do Catuípe, Vera, a Daia do Sindicato Rural da Catuípe, acabou de acessar.
Ah, Que legal. bom. Beijo para todos vocês, tá, gente? E é isso aí, é emagrecimento com transformação de vida, tá? Porque Tá. o ganho que a gente tem, a questão do prazer, de se sentir bem, da saúde, né? A saúde, então, é um contexto que não tem nem discussão, tá? Mas É, também o fato de sentir-se bem com o corpo. Não tem idade, não tem isso mesmo. momento, não tem. Muito, que bom ver. Acho que é isso, né, Veri? Deixa eu Conversamos ver aqui das bastante, coisas que eu né? coloquei. Você me ajudou muito aí, tirei muitas dúvidas contigo e agora, para continuar o processo, tem que acessar o teu programa, né? Daí sim, né? E vamos emagrecer então, né? Emagrecer uns quilos. E eu posso dar umas dicas para quem quer emagrecer. Oi, Isabel, trancou um pouquinho, tá me ouvindo? Perdi a conexão aqui da internet, a Mônica acessou também, a gente vai encerrar hoje o Unitec Responde, então muito obrigado, Veridiana, Obrigada, pela tua Isabel. participação. Eu não sei se é a minha internet, se é a tua que está com problema, Tu tá me né? ouvindo? Mas então, fica aí, gente, mais informações vocês podem contactar com a Veridiana ou com a Unitec, tá? Boa noite, então. Tchau, tchau.